A poética de João Cabral de Melo Neto é construída por imagens, e imagens sobrepostas, uma sobre a outra, como se fossem lentes sobrepostas. E é a partir dessas imagens, a partir dessas lentes, que olhamos para o mundo. A poesia de João Cabral de Melo Neto é a poesia olhando para o mundo, e não o contrário. Essas imagens sobrepostas, elas produzem novas imagens, por meio de uma transição que é uma transição suave. A gente não consegue determinar onde começa uma imagem e onde termina e começa a próxima. Uma imagem vai se transformando na outra, como um processo contínuo, como um processo de transformação, que é uma transformação na forma, na linguagem, mas também no conteúdo e nos sentidos possíveis que podemos atribuir a essas imagens. Esse processo de escrita, ele fica muito claro ao analisarmos o poema O Cão Sem Plumas. No poema, nós somos convidados a olhar uma realidade através de um rio. E nesse rio, as águas funcionam como esse processo de transformação, de sobreposição. As águas de um rio englobam tudo o que está dentro do seu leito. Nós não conseguimos distinguir aquilo que não é rio daquilo que é rio durante o seu curso, durante a sua força, durante o seu caminho inevitável até o mar. E esse é o convite, esse é um dos percursos que nós podemos caminhar e percorrer ao longo do poema O Cão Sem Plumas. O rio pode ser lido como um rio literal, um rio que atravessa uma cidade e que sofre com a influência da urbanização e do processo de degradação tão comuns nas cidades em que nós vivemos. Mas ele também pode ser visto como processo da própria linguagem. É através dessa linguagem no poema que nós somos convidados a olhar para essa realidade, que é uma realidade repleta de contradições. Essa poesia, então, é uma poesia dissonante, uma poesia que traz para o leitor esse estranhamento, imagens que nós não sabemos exatamente o que elas são, porque o tempo todo elas estão em transformação, e imagens que chamam a atenção do leitor para essas contradições existentes na sociedade. São imagens que nos causam estranheza, que nos causam uma certa sensação de incômodo, embora também, em vários momentos, sejam imagens muito bonitas. E por meio dessa tensão dissonante, o leitor fica atento. Fica atento à linguagem que está no poema, às palavras utilizadas, e também fica atento para as relações possíveis que ele pode estabelecer entre o poema e o mundo. Essa operação é possível porque a linguagem poética faz com que nós tenhamos a linguagem deslocada dos seus usos comuns, assim como nos chamava a atenção Paul Valéry. A linguagem utilitária, a linguagem útil, a linguagem pragmática, aquela que nós utilizamos no dia a dia para as nossas conversas, para obter alguma coisa, para fazer algo acontecer, para pedir algo para alguém, ela é uma linguagem em que as palavras, elas não estão em evidência. O que importa é o resultado, é o objetivo da comunicação e se esse resultado foi ou não foi atingido. O processo de compreensão das mensagens no cotidiano, na linguagem comum, ele é atravessado por esses outros objetivos que estão para além da linguagem. Eles não são preocupações internas dessa linguagem. Enquanto que no poema nós temos as palavras retiradas de suas situações cotidianas, dessa necessidade de se configurar como uma ação, como algo que precisa ser feito. E quando isso ocorre, nós podemos pensar sobre o sentido de cada palavra, sobre o sentido de cada imagem produzida pela junção das palavras que o poeta escolheu, pelo sentido dos sons, pelos sentidos que a palavra, que a forma, que o ritmo nos trazem à tona. O que sentimos ao ler essas palavras, o que elas juntas podem nos significar, o que eu posso extrair delas a partir da minha vivência, a partir daquilo que nós temos como bagagem. Essa é uma das grandes riquezas da linguagem poética, que é explorada nesse poema tão bonito que é O Cão Sem Plumas.
A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. E nós também, leitores, passamos por entre as palavras, passamos por entre a linguagem do poema. O rio, ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Esse rio, ele nos convida a fazer uma experiência por meio dos nossos sentidos, seja pelo tato da língua mansa de um cão, que é um cão de rua, um vira-lata, seja pela visão dos olhos desse cão, uma visão que está suja, uma visão que não é tão bela, seja pelos sentidos da fome desse cão que está faminto, desse ventre triste. Aquele rio era como um cão sem plumas, um rio sem enfeite, sem cuidados, sem beleza. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Era um rio que não sabia da água em outros estados, da água enquanto chuva, da água limpa nas nossas casas, nos copos para ser bebida, da água em belos jarros enfeitados, ou então do rio quando encontra o mar, quando encontra essa brisa, quando encontra a sua liberdade e a imensidão. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem, sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Mas esse rio conhecia a lama, conhecia a sujeira, conhecia o lodo, conhecia o caranguejo, esses habitantes do mangue, esses habitantes dessas regiões escuras, dessas regiões com muita matéria em decomposição. Era um rio que conhecia, provavelmente, como ele coloca, os povos, conhecia a vida daquela população, conhecia também a prostituição, conhecia o sexo, o instinto, aquele outro lado da cidade que geralmente é escondido. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes, jamais se abre em peixes. É um rio que não está vivo, um rio que não tem essa força dos peixes, essa beleza dos peixes percorrendo as suas almas, dessa inquietação. Parece que é um rio que está lento, em estado dormente, observando essa cidade, que é uma cidade cheia de contradições, uma cidade cheia de imagens que não são exatamente imagens belas. É o rio e é o olhar das pessoas dessa cidade, e é o olhar do leitor até esse momento, para essa outra realidade que está às margens desse rio, que extrapola o que está no poema. Abre-se em flores, pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como um negro. Esse rio e esse poema, essas palavras, essa linguagem, elas nos mostram uma situação de marginalidade, uma situação periférica, uma situação daqueles que estão excluídos da ordem dessa cidade. E essa pobreza, essa marginalidade, essas pessoas que estão nessa condição, elas não são quaisquer pessoas. Essa pobreza, a miséria no poema tem cor, e ela se refere ao povo preto, ela se refere aos negros que foram escravizados ao longo de séculos na nossa história. São essas pessoas que estão à margem do rio, são essas pessoas que nós podemos observar pelas lentes do poema. São pessoas pobres, são pessoas negras, porque a pobreza, a condição social está atrelada intimamente nesse poema com a cor e com a situação da escravidão. E a escravidão que nós tivemos no Brasil foi uma escravidão que teve como justificativa o componente racial. Então, a condição social, a condição econômica, a condição de miséria e de exclusão dessas pessoas, ela não é separada da cor da pele dessas pessoas, cor que é reforçada nesses versos de uma forma muito clara, muito explícita.
Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce, sem nunca explodir. Tem o rio um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. Então é um rio que comporta muitas coisas, um rio que vê muitas situações, e nós leitores também estamos vendo essas situações, sem nunca chegar no momento do parto, no momento da transformação dessa situação. E jamais o vi ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio, o rio carrega a sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. E mais uma vez a referência a essa exclusão e essa situação social desfavorecida da população negra. E esse rio, ele aguarda, ele não cresce, ele não fermenta, ele não está em ponto de transformação, de revolução ou de qualquer outra mudança de conjuntura social. Até esse momento, nós estamos apenas observando essa situação. O rio também, e a cidade também. É como se nós fôssemos o Flaner da poesia do Baudelaire, em que nós estamos passando por essa cidade e nós estamos observando as pessoas de um ponto de vista, sem necessariamente se envolver com essas pessoas. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Nesse rio nós também podemos encontrar objetos, coisas e seres que já não têm mais serventia para essa sociedade. Podemos encontrar os corpos negros que já foram utilizados, podemos encontrar botinas, luvas, capas, objetos que já não têm mais serventia, e também podemos encontrar as palavras, a linguagem, aquilo que parece sem utilidade, mas que colocado no poema assume uma nova significação, novas possibilidades. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então, mais densas e mornas. Fluíam com as ondas, densas e mornas de uma cobra. Esse rio começa lentamente a se transformar. Então o rio, que era o cão, que é um cão que descansa, aquele cão que está na rua, que nós passamos por ele e achamos que ele é inofensivo, ele está se transformando e suas águas estão se aquecendo, suas águas estão se tornando mais densas, com mais movimento, com mais onda, e a imagem desse rio ganha uma nova imagem, a imagem de uma cobra, que é um animal que está aí pronto para o ataque, um animal que vai trazer o papel de agência desse rio, de transformação. Então a gente pode observar ao longo de todo o poema essa sobreposição de imagens, que vai fazendo também a sobreposição dos sentidos e da construção do movimento do próprio poema. Ele tinha algo então da estagnação de um louco, algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada por onde se veio arrastando. É uma estagnação que na verdade ela é somente ilusória, assim como nós passamos na porta de presídios, na porta de hospitais, e nós não imaginamos o conflito, nós não imaginamos a tensão, nós não conseguimos ver por trás daqueles muros, daquilo que está escondido, a tensão, o movimento, a força, a loucura e todos os conflitos que estão acontecendo naquele espaço, as disputas que estão acontecendo nesse espaço. E novamente são figuras marginais, é o louco, é o bandido, são aqueles que a sociedade não quer mais porque não encontra nenhuma finalidade, como os idosos, são aqueles que se desviam das regras, são aqueles que se desviam dos comportamentos hegemônicos dessa sociedade, são eles que estão presos na sua condição, sejam presos fisicamente por essas paredes dos hospitais, dos hospícios, das penitenciárias, ou seja, de forma simbólica, por meio de violência simbólica que impõe no espaço da cidade as pessoas em determinadas posições. Violência também que é econômica, violência que vem de muito tempo na história da nossa sociedade. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de morfo e erva de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas por onde se veio arrastando.
O poema, ele também tem algo muito interessante, que é essa construção da temporalidade. Ela não acontece apenas no presente, ela vem de um passado, do passado da nossa história, que é um passado escravista, um passado de produção de açúcar, de produção de outros produtos para exportação que utilizaram a mão de obra escrava, que escravizaram milhares de pessoas, retirando a condição de humanidade dessas pessoas, para que elas fossem exploradas como força de trabalho, como objetos, como mercadorias. E esse rio passa por esse passado, passa pelas ruínas desses palácios dos senhores que lucraram com esse advento da escravidão. Ele passa por essa cidade e ele vai nos revelando por trás daquelas aparências, mesmo dos bairros nobres, por trás dessa imagem de riqueza, de poder, ervas de passarinho, mofo e muita história que está escondida, muita história que explica como que essas riquezas foram acumuladas e por meio de quais sofrimentos elas foram acumuladas. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. O leitor, por meio do seu caminho pelo rio, pela linguagem, pelo passado e pela história, ele é convidado a refletir sobre a condição dessas famílias, mas tudo o que está por trás dessa condição alcançada, o que está nas cozinhas, o que está dentro dessas casas, aquilo que não é revelado, aquilo que não é colocado para o público, aquilo que quer ser escondido. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore? Por que ela parecia aquela uma água madura? Por que sobre ela sempre como iam pousar moscas? Aquele rio saltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azuis nos mapas? Esse rio que é pintado de azul nos mapas, esse rio é também o nosso povo, é também a nossa história. E será que essa história foi contada? Será que essa história foi cantada? Será que todas essas figuras e imagens marginais que foram apresentadas ao longo do percurso da nossa leitura, elas estão nos nossos livros de história? Elas estão na nossa literatura e nos discursos? Se a nossa sociedade ela foi formada pelo trabalho dessas pessoas, foi formada pelo trabalho dos escravizados negros, foi formado pelo trabalho, pela exploração, pela cultura e pela grandeza dos nossos povos indígenas, por que então os nossos rios e os nossos olhos nos livros e nas nossas representações são pintados de azul? Por que a pele que aparece é a pele branca e não a pele negra? Porque há muita coisa escondida por trás das linguagens nessas outras representações? São vários questionamentos possíveis que nós podemos fazer a partir da leitura do poema, a partir da sua estrutura, da sua forma e também das conexões possíveis que ele nos provoca. É uma poesia que não quer transformar o leitor num leitor passivo. É uma poesia que tensiona, uma poesia que, assim como o caminho que esse rio percorreu, ela nos impulsiona para a ação. Ela pode provocar que esse estado dormente que nós leitores, que nós população brasileira carregamos dentro de nós, ele comece a entrar em ebulição e ele comece a olhar para a sociedade de uma forma diferente e a modificar a sociedade, a transformar a sociedade. É a transformação do rio, é a transformação da linguagem, é a transformação da própria sociedade. E esse é um dos grandes papéis que a arte tem, de tirar as coisas dos lugares em que elas foram estabelecidas pelas disputas políticas e de colocá-las em outros lugares, de modificar a ordem dessas coisas, a ordem das pessoas, a ordem dos discursos, das nomeações. A poesia, ela tem como grande potência dentro de si mesma a possibilidade de criar um novo mundo, um mundo em que essas distribuições entre as pessoas,
entre as ideias, entre as coisas, possa ser diferente daquele mundo em que nós vivemos. E a partir da criação de novas possibilidades de representação, nós podemos atuar de volta nesse mundo e tentar transformá-lo.